Senhor meu Deus, Pai eterno, Espírito Santo, vem conosco nesta leitura. E tudo que for falado, tudo o que for pregado aqui, que seja para a salvação da humanidade. Que este vídeo, Deus, ele venha alcançar muitas pessoas que venham tomar uma decisão de entregar suas vidas a Jesus. Não por miséria, não por obrigação, mas por gratidão. Porque Jesus, ele pagou o preço muito alto pela alma de cada ser humano que hoje vagueia sobre esta terra. E uma forma de gratidão é nós devolver o sacrifício que ele fez, a dívida que ele pagou, a dívida que ele quitou, que nós jamais poderíamos pagar esta dívida de maneira nenhuma. Hoje não há dívida nenhuma. Com gratidão, entregamos os nossos corações ao Senhor, entregamos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, mente, corações, tudo a Deus, para servi-lo, para adorá-lo e poder comer e viver bem nesta terra. Espírito Santo, se faz presente agora nesta leitura, porque vamos falar sobre a maldade da humanidade e o castigo que eles mesmos atraíram para si por meio dos seus pecados. Amém. Seja bem-vindo à live do dia 6, no capítulo 6 da Bíblia Expositora. Vamos ler essa Bíblia por muito tempo. Por muito tempo estarei com vocês lendo. Por muito tempo vamos ler juntos e fortalecei-vos no Senhor pela força do seu poder, que é a sua palavra. Amém? Então, vamos ler o capítulo 6 do livro de Gênesis, nessa Bíblia Expositora, bem explicativa. Aqui está registrado que é no ano de 2448 anos antes de Cristo, que foram registrados esses acontecimentos que está hoje em nossa mão. Não iríamos descobrir, a arqueologia não ia descobrir, as histórias, por mais que fôssemos ir atrás dos descendentes de Cão, de Jafé, de Sem, nos meados dos Israel, árabes, eles não iam nos contar detalhadamente. Mas Deus, pela força do seu poder, ele nos deu esse entendimento, nos deu esta revelação, que temos em mãos de ler, de meditar, para a nossa conduta espiritual, moral, para a salvação em Cristo. Então, Deus, ele subjugou a primeira nação, o primeiro povo da terra, e só um foi salvo, ele e sua família, que foi Noé. Então, vamos lá ver o que foi que Deus fez a Noé, o que Deus quer mostrar para nós hoje, nesse início de ano, antes de você escolher, fizer escolhas que vai te levar para a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, vindo de Jesus, é a vida eterna por meio do seu sangue. Pense bem, antes de escolher a morte ou a vida eterna. Ou esse salário cheio de recheio, ou a vida eterna, que é um salário de graça. Estreito, caminho estreito, apertado, onde poucos querem passar por este caminho. Aqui no capítulo 6 vai falar da maldade da humanidade. Vamos iniciar. Diz assim: aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, os acontecimentos deste capítulo provavelmente começaram aproximadamente durante a época de Enoque,
que foi cerca de 1000 anos antes do dilúvio. Houve, sem dúvida, alguns milhares de pessoas povoando a face da terra neste momento. O versículo 1 não tem a intenção de sugerir que o nascimento das meninas superou em números e dos meninos, mas tem a intenção de preparar a descrição do que está prestes a dizer. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, descritos aqui, se referem aos anjos caídos, que tinham se colocado a favor de Lúcifer, que encabeçou uma revolução contra Deus durante o período na eternidade passada, para poder corromper a linhagem humana, da qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper essa linhagem, casando-se com as filhas dos homens, o que produziria uma raça bastarda, por assim dizer, da qual, pelo menos alguns, eram gigantes. De qualquer forma, todos os que resultaram dessa união foram contaminados. O termo filhos de Deus, no Antigo Testamento, ao menos como se utiliza aqui, não é usado nunca para referir-se a seres humanos. Sempre é usado para referir-se aos anjos, sejam justos ou caídos. Jó, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 2, versículo 1. Em sua curta epístola, Judas menciona esses anjos. Ele disse que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua habitação. Então ele diz qual foi o pecado deles. Tinham seguido a carne estranha. Referente a isto, Judas também disse que Deus reservou-os em escuridão, encerrando-os nas prisões eternas até o julgamento do grande dia. Judas, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Porque Judas é só uma epístola, não tem capítulo, somente versículos. Entende agora aqueles vídeos que começou a rolar nas redes sociais, dizendo que no Rio Eufrates estavam ouvindo vozes e disseram que era um tal de anjos acorrentados. Irmão, a palavra de Deus ela não mente. Aqui, do que Judas disse nas epístolas, está escrito lá, que Deus reservou-os em escuridão, encerrando-os nas prisões eternas, até o julgamento do grande dia. Ninguém é arrebatado para o mundo espiritual, ninguém é arrebatado para a vida eterna ou morte eterna e volta de lá para dizer o que viu ou ouviu. Ninguém, a não ser o próprio Jesus. Mesmo Jesus voltando de lá do seio da terra, das profundezas da terra, onde ele viu o que tinha que ver, ele não voltou de lá dizendo: eu fui no inferno, eu vi quem é quem, eu vi quem estava lá. Não, ele não disse isso. Mas ele disse uma coisa, e é certo, que ele ia subir ao Pai, que ele foi preparar lugar. E depois que ele tivesse preparado todos os lugares, ele viria para buscar a sua igreja. O povo hoje fala demais, inventa coisas porque não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Se parassem para ouvir mais das Escrituras e do poder de Deus, a gente falaria pouco, comentaria pouco daquilo que a gente não tem certeza. Mas a palavra de Deus é clara, que esses anjos que muitos começaram ali fazer alguns vídeos próximo ali do Rio Eufrates, dizendo que eles estavam lá e que estavam ouvindo suas vozes, não passa de uma mentira. Porque está escrito: estão encerrados em prisões e reservados na escuridão, presos em prisões eternas, até o dia do julgamento, do grande dia
do julgamento, até o julgamento do grande dia, que será um dia. Para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. E é nesse dito dia que eles vão ser revelados, porque vai ser um dia para toda a humanidade, o grande dia, o grande julgamento. Aleluia. Então vamos continuar lendo. Deixa eu dar só uma sambada nessa lâmpada que ela começou a piscar, né? Bom, lâmpada de cientista. Vamos lá. Ia ser assim, né? Quem dera. Advertência de Deus. Deus é que ele adverte. Não é assim? O diabo é sujo. Satanás é mentiroso. Principalmente nos carnavais. Essa festa mundana, dessa festa da carne. Onde Satanás gosta. É ali que ele vai destruir famílias. Às vezes ceifar vidas por meio do pecado. Não tem nas caixas de cigarro ou em outras coisas do mundo, principalmente nos cigarros que está escrito: a saúde adverte que se fumar causa câncer. E os próprios que estão falando isso fumam. E aqui Deus deu uma advertência à humanidade no tempo de Noé. Que se você for analisar, a humanidade está indo para o mesmo curso. Casam-se, dão-se em casamento, vivem em festas, bebem dia e noite, se drogam, se prostituem. E Noé pregou, Noé continuou pregando, e nós também pregamos: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, disse o Senhor: não contenderás o meu Espírito, o Espírito Santo, com o homem para sempre. O Senhor está falando aqui do homem, Adão, e não da humanidade em geral, porque certamente ele é carne. Refere-se ao fato de que, apesar do primeiro homem ter sido criado pessoalmente por Deus, ele era carne. E devido à queda, em última instância, devia morrer. Entretanto, serão seus dias 120 anos. A partir desse anúncio, seria proporcionado a Adão 120 anos para arrepender-se. Não há prova alguma de que ele o fez. Muitos acreditam que esses 120 anos se referem ao prazo para arrepender-se antes do dilúvio. Entretanto, não tem nada a ver com o dilúvio, como vamos demonstrar mais adiante. Naqueles dias havia gigantes na terra, como resultado da união dos anjos caídos com as filhas dos homens. E também depois, naqueles dias, se refere à época anterior ao dilúvio, enquanto que e também depois se refere ao tempo depois do dilúvio de fato. Golias, a quem Davi matou, era uma dessas linhagens. Pois os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Os termos valentes e varões de renome derrubam a hipótese de que estes se refiram unicamente à linhagem de Sete e de Caim. E viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicara sobre a terra. Esses varões de renome, os gigantes, foram desenvolvendo mais e mais formas de maldade, e que todo o intuito dos pensamentos de seu coração era continuamente mal. Devido a esta infestação, o mal, que começou nos vários processos de pensamento, incorporava todos os seres humanos. Tratava-se de uma ação contínua do mal, que nunca se apaziguava, crescia constantemente e se tornava mais degradante.
e se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Deus não muda com respeito à sua natureza. Entretanto, o fato de que o Senhor se arrepende demonstra a verdade de que Deus, em coerência com a sua imutabilidade, assume uma mudança de posição, resultante de uma mudança no homem. Ele doeu em seu coração. Não é simplesmente uma declaração antropomórfica, como alguns afirmam, e sim uma verdadeira declaração com relação à natureza de Deus. O pecado entristece o Senhor. O pecado entristece o Senhor. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. A maldade do homem se tornou tão grande que, se Deus não tomasse esta decisão, o homem, em última instância, se destruiria. Embora levasse muito mais tempo, o pecado tem que ser julgado e, sem dúvida alguma, será. Irmão, hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Estão lançando vírus para matar a humanidade. Alguns burburinhos por aí. Não posso afirmar, mas é o que a gente acaba escutando e vendo no noticiário. Então, se o homem ele está ao ponto de se matar a ele mesmo, foi no que se referiu aqui para o dia de hoje. A maldade do homem se tornou tão grande que, se Deus não tomasse decisão, o homem, em última instância, se destruiria. Os homens estão se destruindo a ponto de tudo. É bomba, é guerra, é violência. Deus ele vai tomar uma decisão. Ele já tomou. Uma das primeiras, que todos nós sabemos. A primeira decisão antes do homem se destruir, enviou seu Filho para morrer por nós, perdoar nossos pecados, nos livrar de toda maldade, crendo no seu nome, crendo na ressurreição de Cristo, crendo no seu sangue, ele nos remiria de todo o pecado, e isso assim foi feito e assim se faz. Deus ele nos faz remissão dos nossos pecados para a vida eterna. Agora, e para aqueles que rejeitam Jesus? Vai se encaixar nisso do que está sendo dito aqui. Porque o homem hoje ele se destrói todo dia. Ele procura meios para criar e se destruir. E antes que o homem, em última instância, se destruiria, embora levasse muito mais tempo, o pecado tem que ser julgado, e sem dúvida alguma será. O que foi pecado, o que foi julgado? No homem foi o pecado. Logo, quem mata o ser humano é o seu pecado. Por quê? Porque não quer renunciar, mas quer viver sendo escravo do pecado, vivendo para o pecado. Viver para o pecado é morte. Morrer para Deus é vida. Quando ele fala morrer para Deus, é morrer espiritualmente. Para de ressuscitar espiritualmente. Morrer para a carne. Morrer para a sua vontade. Entendeu? Continuando aqui. Desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de haver o feito. O reino animal foi feito para o homem. E se o homem se destrói, não há mais razão, nem motivo para a existência do reino animal. Portanto, deve ser destruído também. Viu aí que Deus fez tudo perfeito? Um é para completar a outra coisa. É um equilíbrio. E se bem notar, hoje está tão desequilibrado que o homem está sem esperança, sem fé, sem perspectiva de vida, que toda a ação humana, toda a atitude humana paga a natureza também. Os animais também pagam. Toda a ação, seja qual ela for. A natureza sofre, os animais sofrem e todo mundo sofre. Porque o homem não quer Jesus.
O homem não quer se submeter à autoridade de Jesus, para que a natureza seja curada, para que a terra seja sarada, para que todo mundo viva numa glória de paz e de graça. Não nessa paz que o mundo oferece, porque Jesus não dá como o mundo dá, mas ele dá como Deus deu. É Cristo, é o Senhor. Ele é o príncipe da paz. Noé e a arca. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E a primeira vez que a graça é mencionada na Bíblia. A graça se refere à bondade de Deus estendida a um homem não merecedor. Estas são as gerações de Noé. O Espírito Santo conclui: já que Noé e sua família foram perfeitos em sua linhagem, no sentido do que não tinham se corrompido pela união dos anjos caídos com as mulheres. Noé foi varão justo e perfeito em suas gerações. Noé foi justificado diante de Deus por fé na semente prometida, porque o autor de Hebreus disse mais tarde que Noé era herdeiro da justiça, que é pela fé. Aleluia. Hebreus 11, versículo 7. E Noé andava com Deus, era o único homem sobre a face da terra naquele momento, da qual se podia dizer isso. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Aprendemos no último versículo do capítulo anterior que esses filhos não nasceram até que Noé tivesse 500 anos. E se corrompeu a terra diante de Deus, e estava a terra cheia de violência. Significa que todos dessa linhagem foram corrompidos, como resultado da união dos anjos caídos com as mulheres. E olhou Deus a terra, e eis que estava corrompida. Olhou Deus, denota uma especial observação, como se ele tivesse instituído uma investigação sobre a real condição da terra. Salmos 14, versículo 2, Salmos 33, versículo 13 e 14. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, a linhagem da raça humana inteira, devido à união dos anjos caídos com as mulheres, viu-se desfigurada. Esse foi o plano de Satanás, para impedir que o Redentor viesse ao mundo, e que só poderia ocorrer por meio de uma linhagem não corrompida. Além de Noé e sua família, toda a raça humana estava contaminada. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne veio perante mim. O Senhor tinha investigado a situação a fundo, porque a terra está cheia de violência por causa deles. O texto hebraico diz: porque a terra está cheia de violência por parte das faces deles. A ideia é: eles sabiam o que estavam fazendo e, com efeito, desafiaram Deus para que ele os detivesse. E eis que os vou destruir junto com a terra. Deus não daria mais chance se não fosse por Noé. A raça humana teria deixado de existir e este mundo teria retornado a um estado de desolação e vazio, e as trevas estariam sobre a face das águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. A arca era um tipo de Cristo. Farás aposentos na arca, e aquela afetarás por betume, por dentro e por fora. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura, tendo 46 centímetros, 18 polegadas, cada côvado. A arca tinha então 138 metros, 450 pés de comprimento, 23 metros, 75 pés de largura e 13,80 metros, 45 pés de altura. Uma janela farás na arca, de um côvado de elevação, e acabarás pela parte de cima, e porás a porta da arca ao seu lado, e lhe farás andares abaixo, segundo o terceiro. As palavras hebraicas traduzidas como janela
e porta levam um significado diferente de que parece ser superficialmente, por exemplo, a palavra janela era, pelo visto, o meio não só de iluminação da arca, mas também da ventilação. Era um espaço aberto com cerca de 46 centímetros de altura ao redor de toda a arca, e que teria dado suficiente provisão de ar, protegido pelo beiral sobressalente do teto. Além disso, acredita-se que a porta provavelmente se estendeu ao longo de todos os 3 pisos. A arca provavelmente teria deslocado com cerca de 30.000 toneladas ou mais. Consequentemente, tratava-se de um navio monstruoso. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne, em que haja espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Deus disse assim: ó, eu vou trazer um dilúvio e vai morrer só uma terça parte. Não é tudo não, tá? Só uma terça parte dos animais. Esse que tu vai salvar aí é só para não sofrer um danozinho. Não, não foi isso que Deus disse. Deus, ele diz que aqui que tudo o que há na terra morrerá. Tudo. Não sobraria nada com vida, a não ser com o que estava dentro da arca com Noé. Deus, ele é santo. Quando ele decide, é para sempre. Quando ele decide, é tudo. Não é na metade. O que eu quero dizer para você? Que se você um dia entregou a sua vida a Jesus e não entregou o seu tudo, você não tem parte com ele. Qual a diferença de um homem sem o apoio das 2 pernas entregar-se pela metade do corpo a Cristo e servi-lo por inteiro? Ou você, que tem o seu corpo inteiro, e entregar-se pela metade? Qual dos dois aí tem mais valor? Então, quando Deus ele bate o martelo, é para tudo, não é para metade, e nem por um pouco. Então, foi o que ele fez aqui com essa humanidade. Tudo o que existe na terra, tudo o que há sobre a face da terra morrerá. Refere-se a todas as coisas, com exceção dos peixes no mar, que o que está na água não tem como morrer, só se tirar da água. Tudo o que havia sobre a terra. A água representa a vida, representa o Espírito Santo. Faça uma conjectura agora, que todo aquele que vive sobre as águas viverá, porque o Espírito Santo é quem vivifica o homem. Aleluia! Mas estabelecerei a minha aliança contigo. É a primeira vez que a palavra aliança foi utilizada na Bíblia. Refere-se ao pacto da semente prometida. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Demonstra o fato de que foi salva toda a família de Noé. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar em vida contigo, macho e fêmea serão. Os cientistas declaram que as distintas espécies de animais com 4 patas totalizariam cerca de 250. Se este número for duplicado em uma certa proporção multiplicada por 7 para os animais limpos, se o número igual de aves for acrescentada e 4 metros cúbicos, 12 pés, forem atribuídos a cada animal e a cada ave,
o número total de metros cúbicos utilizado totalizaria perto de 40.000, o que deixaria 19.000 metros cúbicos, aproximadamente 700 pés. Para guardar provisões, portanto, acredito, e deve ser óbvio que houve abundância de espaço na arca para seus tripulantes. Aleluia. Das aves segundo a sua espécie e dos animais segundo a sua espécie, de todo réptil da terra, segundo a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Acredito, e é evidente, pela frase, dois de cada espécie virão a ti, que o Espírito do Senhor ordenou a esses animais e aves para que fosse até Noé. E toma contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te servirá de alimento para ti, para eles, sem saber quanto tempo as águas do dilúvio ficariam na terra. Pelo visto, Noé encheu o porão do navio até o batente com provisões. E assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Não há nada mais grandioso que se possa dizer de qualquer varão. Aleluia. Irmão, como eu disse e repito, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus hoje vive dentro de nós. Esteve entre nós. Foi avisado que ia chegar. João Batista avisou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando chegou, habitou entre eles. Jesus estava entre eles. Quando Jesus morre, ele ressuscita. Por meio do seu Espírito, ele habita entre nós. Quero fazer uma oração para convidar você que quer aceitar Jesus hoje, agora. Senhor, meu Deus, todos aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus agora, que o Senhor escreve o nome deles no livro da vida. E que o Senhor venha até eles por filho. Porque foi para isto que o Senhor veio. Para salvar a humanidade dos seus pecados. O único propósito da salvação é esse. Salvar a humanidade dos seus pecados e nos trazer de volta à comunhão verdadeira com o Pai Eterno. A verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro Deus, meu Pai. Cuida de todos que estão entregando sua vida agora a Jesus. E dê a eles a paz, a salvação, e ensina-os a andar nos teus caminhos, que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui a gente termina a leitura anual na Bíblia Expositora do dia 6, no capítulo 6. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.